Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula de número 2, nós vamos falar sobre escalas termométricas. Bom, então na aula anterior, nós falamos sobre calor, né? Que chegamos à conclusão então que calor é energia. E depois a gente falou de temperatura, né? E antes disso nós falamos sobre sensação térmica, de quente e frio. Então veio a necessidade da existência de um equipamento para se medir o valor da temperatura, né? Para indicar para nós se está quente ou se está frio, tá certo? E esse equipamento é chamado de termômetro. Bom, então na aula de hoje nós vamos falar sobre as escalas termométricas. Então, por exemplo, quando a gente vê um termômetro, né, vamos pegar o termômetro de mercúrio, né? Ou o termômetro de um outro líquido que tenha lá dentro, e este líquido se expande à medida que a temperatura varia, tá? Então é esse termômetro que a gente está vendo aí na figura. Vocês percebem que esse termômetro ele está graduado, né? Ele tem lá os seus valores de temperatura indicado pelo nível deste líquido que está aí dentro, tá certo? Agora, como que são feitas essas escalas, né? Essa graduação aí? Uma escala de temperatura muito comum, que é utilizada na maioria dos países, inclusive o Brasil, é a escala Celsius. A escala Celsius foi criada por um astrônomo sueco, né, chamado Anders Celsius. E ele viveu de 1701 a 1744. Então, como que ele pensou no desenvolvimento dessa escala aí? Então, ele fez assim. Ele pegou um termômetro, né, e um termômetro de coluna, né, esse termômetro onde tem um líquido dentro, ele é chamado de termômetro de coluna, tá certo? Em princípio, ele colocou dentro de um reservatório que continha água e gelo, tá certo? Por quê que ele colocou nesse recipiente? Porque ele precisava calibrar este termômetro, né? Quando você tem uma mistura de água e gelo, a temperatura ela permanece constante por um certo tempo. Até que todo o gelo derreta, a temperatura dessa mistura se mantém a mesma. Então ele utilizou isso daí, né? Colocou lá água e gelo e mergulhou esse termômetro de coluna lá dentro. O que aconteceu? O líquido que está lá dentro do termômetro é um líquido que, à medida que varia a temperatura, este líquido ou aumenta de tamanho ou diminui de tamanho, tá certo? A gente vai ver daqui a pouquinho nas próximas aulas a respeito de dilatação térmica, tá? Mas já adiantando esse assunto, os objetos em geral, né, incluindo os líquidos, ele tem uma variação no seu comprimento, no seu volume, de acordo com a temperatura, tá? Então tem objetos que, quando aquecidos, fica um tamanho maior, tá? E quando a temperatura diminui, esse objeto encolhe, né? Você pode pegar a madeira, faz isso, metal, também acontece isso, tá? E então esse líquido que está dentro desse termômetro, né? Ele, quando colocou na mistura de água e gelo, ele contraiu e ficou de um certo tamanho, tá? E neste exato ponto, né, depois de deixar um certo tempo o termômetro lá dentro dessa mistura, esse líquido, nesse exato ponto, ele indicou como sendo zero, tá? Então aí esse valor é zero. Aí depois ele retirou este recipiente de água e gelo e colocou água fervendo, né? É uma água com um certo fogo embaixo do recipiente, né? Aquecendo essa água e essa água fervendo. Também a água fervendo é um padrão
é importante, porque até que toda a água evapore, né, a temperatura do líquido que permanece dentro do recipiente é sempre a mesma também, tá certo? Então ele pode deixar o termômetro lá dentro por um certo tempo até que atinja o equilíbrio térmico e a temperatura do líquido não vai variar, tá? Então ele deixou o termômetro lá dentro até entrar em equilíbrio térmico, até ele perceber que não subia mais o valor do líquido, né? O valor do termômetro, da temperatura no caso. Deixou lá. Na hora que ele viu que estabilizou, ele fez uma outra marcação lá em cima, tá? E então ele falou que quando a água está fervendo e o termômetro entrou em equilíbrio, ele marcou como sendo 100, tá? E lá no outro recipiente onde era água e gelo, ele indicou como sendo 0, tá? Então, por isso que a gente usa, né? A gente fala que a água ela ferve, né, a 100 graus Celsius e ela congela a 0 graus Celsius, tá certo? Então, aí o que ele fez nesse intervalo de 0 a 100 no termômetro, né? Ele fez uma divisão em 100 partes iguais, de 0 a 100, tá? Então, esse termômetro ele ficou graduado de 0 a 100. Ficou 0, 1, 2, 3, 4, até o valor de 100. Antigamente, esse termômetro era chamado de termômetro centígrados, né? Então, a gente utilizava essa expressão graus centígrados. Até hoje, eu acabo falando, sem querer, graus centígrados. Vocês podem até ouvir algumas pessoas falando também grau centígrado. É a mesma coisa que grau Celsius, tá? Só que, por convenção, esse nome centígrado não é utilizado mais, tá bom? A gente utiliza mais graus Celsius, tá? Então, essa é a escala Celsius. É uma escala muito comum. No Brasil, a gente utiliza essa escala, tá? Bom, a próxima escala termométrica é chamada de escala Kelvin, tá? Ela foi desenvolvida por William Thomson Kelvin, que viveu de 1824 a 1907, tá? Ele era engenheiro, matemático e físico, e ele desenvolveu essa escala. Por quê? Ele percebeu que não havia um limite de temperatura à medida que você aumentava ela, né? Então, você poderia aquecer um corpo a vários graus Celsius e, teoricamente, não teria limite para isso, tá? Por exemplo, você pode pegar lá a temperatura aproximada do Sol, tá em torno de 5.000 graus Celsius, tá? Então, você pode até ter estrelas com temperaturas mais altas e temperaturas aí infinitas, tá certo? E então, para aumentar a temperatura, não havia limite. Porém, conforme você diminui a temperatura, né, percebeu-se que não tem como você diminuir a temperatura até chegar num certo ponto, tá? Isso foi através dos estudos de máquinas térmicas que a gente vai ver mais para frente também, tá? E então não tinha como chegar de forma experimental numa temperatura muito baixa. E essa temperatura é em torno de menos 273 graus Celsius. Então, você vai diminuindo a temperatura, 0, menos 1, menos 2, menos 3, até chegar a menos 273 graus Celsius. Abaixo de menos 273 graus Celsius, não dá para chegar, tá? Então, o valor de menos 273 graus Celsius é chamado de zero absoluto, tá? Isso, então, foi chamado de 0 Kelvin, tá certo? Experimentalmente, não consegue se chegar nessa temperatura, tá? Quando experimentalmente consegue-se chegar próximo dessa temperatura, a física envolvida nessa situação, ela é uma física muito complicada, né? Ela foge um pouco da física clássica que a gente aprende no ensino médio, né? Até mesmo no curso de graduação. Ela entra num outro mundo, que é o mundo quântico, e nessa temperatura tão baixa,
o comportamento dos elementos, o comportamento dos materiais é um comportamento que a gente chama de comportamento estranho, tá? E então essa temperatura é uma temperatura muito difícil de ser alcançada. E zero absoluto é praticamente impossível experimentalmente falando, tá certo? Então por isso que ela é chamada de escala absoluta, porque ela vai do zero absoluto, esse valor zero, até o infinito, né? Até o valor infinito, tá certo? Então essa é a escala Kelvin, conhecida como escala absoluta de temperatura. Bom, então para ficar mais fácil da gente visualizar, fez assim. Quando é menos 273 graus Celsius, isso aqui vai ser o zero Kelvin, tá certo? Então, isso aqui é o valor do zero absoluto. E as grandezas, elas são lineares. Então, aqui está em Celsius, né? Ó, Celsius. E aqui está em Kelvin. Tá? Se eu aumentar a temperatura para menos 272 graus Celsius, isso aqui vai para 1 Kelvin. Tá certo? Isso de forma linear. Tá? Se aqui colocar menos 271, isso aqui vai ser 2 Kelvin. Então, eu vou aumentando de 1 em 1 graus Celsius, aqui eu vou aumentando de 1 em 1 Kelvin, tá? Então, quando chegar em 0 graus Celsius, né, depois de alguns passos aqui, isso aqui vai ser 273 Kelvin, tá certo? E aumentando aqui, aumentando até 100 graus Celsius, aqui vai ser, naturalmente, vai ser 373 Kelvin, tá certo? Então, a conversão de Celsius para Kelvin ou de Kelvin para Celsius é bem tranquilo fazer, né? Porque se você quer saber fazer a conversão de temperatura em Kelvin, né? Quanto que vai ser a temperatura em Kelvin? E você tem o valor da temperatura em Celsius, basta você somar 273, tá certo? Então, se você quer saber qual é a temperatura em Kelvin, basta você pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Por exemplo, se aqui for 0 graus Celsius, quanto que vai ser em Kelvin? É só pegar 0 e somar 273. Vai dar 273 Kelvin, tá? Que é o que está aqui, ó. A 0, 273. Beleza? Outra observação é que quando a gente vai falar Kelvin, a gente não precisa falar graus Kelvin, tá? A gente fala só Kelvin. Tipo assim, 2 Kelvin, 273 Kelvin, não precisa falar 273 graus Kelvin, beleza? Bom, uma outra escala termométrica é a escala Fahrenheit, tá? Ela é uma escala que veio antes da escala Celsius, e só que ela não é muito utilizada no mundo inteiro, né? Somente alguns países de língua inglesa que utilizam essa escala ainda, tá certo? Como que foi feita essa escala? Ela foi desenvolvida por Daniel Gabriel Fahrenheit e ele viveu de 1686 a 1736, tá certo? A escala dele, como ele desenvolveu a escala dele, é parecida com a escala Celsius, tá? Então tinha um termômetro que ele colocou na água com gelo, da mesma forma que o Celsius, né? Só que ali naquele ponto onde tinha água e gelo, ele indicou como sendo o valor de 32, tá? Aí ele chamou de 32 graus Fahrenheit, tá certo? E depois, quando ele colocou na água fervente, ele falou que aquele ponto, quando entrou em equilíbrio, né, o termômetro entrou em equilíbrio,
ele marcou como 212 graus Fahrenheit, tá? Esses valores de 32 e de 212 graus Fahrenheit são valores que, se você for procurar na literatura, vai existir bastante justificação para isso, tá? Então, a conclusão que a gente chega disso é que é desconhecido as razões por trás desses números, tá? Tem bastante razões para isso, né? Tem bastante explicações, mas nenhuma dessas explicações chega-se a dizer com certeza que foi assim, tá? Então, a gente não precisa se preocupar muito com a razão de ter usado esses números, tá? Só tenho em mente que quando está na temperatura de fusão da água, né, que é a mistura de água e gelo, o conhecido 0 graus Celsius que nós sabemos, na escala Fahrenheit é chamado de 32 graus Fahrenheit, tá certo? E quando está na água fervente, o que a gente conhece por 100 graus Celsius, ele chamou de 212 graus Fahrenheit, tá? Então, o que acontece agora? Entre 212 graus Fahrenheit e 32 graus Fahrenheit, existem 180 divisões, tá? Então, o que acontece? Entre 212 graus Fahrenheit e 32 graus Fahrenheit, existem 180 divisões, tá? Diferentemente da escala Celsius, que entre 0 e 100 havia 100 divisões. Então, para a gente converter de Celsius para Fahrenheit, a gente precisa deduzir uma equação, né? Fazer uma certa relação entre esses números para poder chegar numa equação que possa converter entre essas duas unidades. Bom, então, como que a gente vai fazer a conversão de Celsius para Fahrenheit, né? Então, dá para a gente deduzir uma equação, já que a gente tem a graduação em Celsius e a graduação em Fahrenheit, né? Sabendo que os dois pontos utilizados foram os mesmos, né? Que é o ponto de fusão da água e o ponto de ebulição da água. Então, como é que a gente vai fazer? Ó, aqui a gente tem a escala Celsius e aqui a escala Fahrenheit, tá? Então, eu peguei esse ponto aqui, ó, como sendo 0 graus Celsius, tá? Então, aqui é como se fosse o termômetro, tá bom? Ó, tá de 0 a 100 aqui, ó, graduado, tá? Como se tivesse tivesse 100 tracinhos aqui no meio, entre 0 e 100. Então, aqui é o ponto de fusão da água, que tem água e gelo, tá? Neste mesmo ponto, na mesma altura, eu coloquei 32 graus Fahrenheit, que também é o ponto de congelamento da água, né? Ou ponto de fusão do gelo, tá? Não é ponto de fusão da água, é ponto de fusão do gelo, tá certo? Então, aqui, ó, nesse ponto, estão na mesma altura, tá? E agora, nesse ponto mais alto aqui, ó, é o ponto de ebulição da água, que está a 100 graus Celsius. E o ponto de ebulição da água, na escala Fahrenheit, é 212 graus Fahrenheit. Então, está na mesma altura. Sendo que entre 212 e 32, aqui vai ter 180 divisões, tá certo? Então, não dá para a gente fazer simplesmente por regra de 3 para saber qual que é uma temperatura qualquer aqui em graus Celsius para temperatura qual temperatura vai ser em graus Fahrenheit. Por regra de 3 não dá, porque aqui eu tenho 180 divisões e aqui eu tenho 100 divisões. Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente pega este tamanho dividido por este tamanho, vai ser igual a este tamanho dividido por esse tamanho aqui, tá? Simples assim. Então, vamos pegar este tamanho aqui, ó. Como é que a gente representa este tamanho? TF, que é um valor qualquer aqui, tá? Menos 32, que é essa altura, tá? Então, é esse tamanho, dividido por este tamanho aqui, ó, que é 212 menos 32, certo?
Isso aqui vai ser igual a quem? Mesma coisa. Este tamanho, que é TC menos 0, dividido por este tamanho aqui, que é 100 menos 0. Ok? Então, ó, aqui vai ficar TF menos 32 dividido por 212 menos 32 vai dar 180, que é igual a, aqui ó, TC menos 0 é o próprio TC, e aqui 100 menos 0 é o próprio 100. Tudo bem? Até aí? Agora a gente vai ter que isolar ou o TC, né, que é a temperatura em graus Celsius, ou o TF, que é a temperatura em graus Fahrenheit, tá? Vamos isolar aqui o TC, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar o 180, o 100 multiplicando, certo? Então, vai ficar assim, ó. TC, que é igual a 100 vezes TF menos 32 sobre 180. Ok? A princípio, essa equação, ela já dá para a gente encontrar, já tem uma relação entre as duas. Mas a gente vai dar uma enxutada nela, né? Vamos melhorar um pouquinho, tá? Então, vou usar esse espaço aqui, ó. Então, eu vou pegar, ó, esse 180 que está embaixo aqui, tá aqui na parte do parênteses, eu posso tirar ele para fora, tá? Então, vai ficar assim, ó, TC é igual a 100 sobre 180. Eu posso fazer isso sem problema, já que está multiplicando todo esse termo. E aqui vai ficar TF menos 32, ok? Agora, eu vou dar eu vou melhorar esses números aqui, né? Eu vou pegar o 100 e vou dividir por 20. E eu vou fazer a mesma coisa com 180, tá? Se eu faço isso aqui no numerador e eu faço a mesma coisa no denominador, eu vou manter a mesma relação. Então, aqui vai ficar TC, que é igual a 100 dividido por 20 dá 5, tá? E aqui, ó, 180 dividido por 20 vai dar 9. 9. Então, aqui vai ficar TF menos 32. Então, essa equação aqui, ó, pessoal, ela é uma equação que permite a gente converter de graus Fahrenheit para graus Celsius, certo? Vamos supor que eu queira o contrário, quero transformar de graus Celsius para graus Fahrenheit. Aí basta eu isolar o TF, tá? Isolar a temperatura em Fahrenheit, tá bom? Vou fazer aqui na luz apagada. Então, aqui, ó, essa equação que a gente acabou de encontrar, né? TC igual a 5 sobre 9 TF menos 32, ok? Agora, eu quero isolar o TF. Então, como é que eu vou fazer? Já vou passar o 9 multiplicando. Então, vai ficar o 9. E já vou passar o 5 dividindo. Então, vai ficar 9 sobre 5 vezes TC, que é igual a TF menos 32. E eu passo, então, o 32 somando. Então, vai ficar 32 mais 9 sobre 5 TC igual a TF, tá? Então, TF é igual a 9 sobre 5 TC mais 32. Então, ó, essa equação é para converter de graus Celsius para Fahrenheit, e aqui é para converter de Fahrenheit para graus Celsius. Beleza? Bom, então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Expresse
37 graus Celsius em Kelvin e Fahrenheit, né? No item A, Kelvin, e no item B, Fahrenheit. Então, basta a gente utilizar a equação que a gente acabou de ver, né? Por exemplo, para converter para Kelvin, né? Graus Celsius para Kelvin. A gente tinha aquela equação. Temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273, tá certo? Em Kelvin é o que eu quero. Temperatura em graus Celsius 37 mais 273. Temperatura em Kelvin vai dar, somando, vai dar 310 Kelvin. Tá certo? Bem tranquilo, né? Não tem segredo nenhum, só utilizar a equação. No item B também, só utilizar a equação, que tinha dois tipos, né? Para a gente encontrar de Fahrenheit, de graus Celsius para Fahrenheit, é essa equação. TF igual a 9 sobre 5 TC mais 32, tá? Então, a temperatura em Fahrenheit vai ser 9 sobre 5, que multiplica a temperatura em graus Celsius, que é 37, mais 32, tá certo? Aí, isso aqui vai dar, quando vocês fizerem a conta toda, isso aqui vai dar 98,6 graus Fahrenheit. Beleza? Bem tranquilo, né? Bom, se vocês ficaram na dúvida como é que fez essa conta toda aqui, vocês podem fazer assim, né? Ó. Faz 9 vezes o 37, né? Isso aqui vai dar 333, tá certo? Aí você tem 333 aqui nesse lugar, dividido por 5, tá? 333 dividido por 5, mais 32. Isso aqui, ó, 333 dividido por 5 vai dar 66,6, tá? Então, vai ficar 66,6 mais 32. 66,6 mais 32 dá 98,6, ok? Bom, exemplo 2. A temperatura do nitrogênio líquido é de 78 Kelvin. Qual é o valor em graus Celsius e graus Fahrenheit? Bom, nitrogênio líquido, para quem nunca viu, é o gás nitrogênio, tá? Que faz parte da composição do ar que a gente respira. Ou seja, assim, grande parte do ar que a gente está respirando é nitrogênio na forma gasosa, tá certo? Então, esse nitrogênio na fase gasosa que a gente está respirando, está na temperatura ambiente, ok? Quando a temperatura vai para 78 Kelvin, ou seja, é uma temperatura baixa, tá? Quando ela vai nessa temperatura de 78 Kelvin, o nitrogênio deixa de ser gás e ele se torna líquido, tá? Então, o nitrogênio líquido tem essa temperatura. Agora, em graus Celsius, quanto será esse valor, tá? Então, vamos utilizar a equação que converte de graus Celsius para Kelvin, tá? Então, a gente tinha lá temperatura Kelvin, temperatura em graus Celsius, mais 273. Agora, aqui em temperatura em Kelvin, eu vou colocar o 78. Temperatura em graus Celsius é o que eu quero, né? Mais 273. Eu vou pegar 273 e vou passar subtraindo. Então, vai ficar TC, que é igual a 78 menos 273, tá? Eu passei isso aqui subtraindo e inverti os lados, né? Já peguei e já deixei o TC do lado de cá. Então, isso aqui vai dar menos 195 graus Celsius. Ou seja, ó,
É uma temperatura bem fria, certo? Temperatura bem baixa. Por isso que nos experimentos de nitrogênio líquido, lá que joga lá o nitrogênio líquido, ele congela quase tudo que aparece, né? Congela os objetos lá para depois fazer os experimentos, quebrar, enfim. É uma temperatura baixa. E se eu quiser converter essa temperatura em Kelvin para Fahrenheit, como é que eu faria? Eu tenho a equação que é assim: temperatura em Fahrenheit é igual a 9 sobre 5 vezes temperatura em Celsius mais 32. Né? Essa aqui é a equação que a gente deduziu antes. Então, se eu pegar esse valor aqui, que está menos 195, e jogar aqui, eu já vou encontrar qual é a temperatura em Fahrenheit. Tá certo? Então, é só fazer assim, ó. 9 sobre 5, multiplicar por menos 195, ok? Mais 32, tá? Aí eu vou fazer, depois que eu fizer toda essa conta, né? Vai caber aqui, né? Depois que eu fizer toda essa conta aqui, vai dar menos 319 graus Fahrenheit. Beleza? Bom, aí se quiser saber como que foi feito isso, basta você pegar, né, esse 9, né, e multiplicar por 195, né? 9 vezes menos 195, né, vai dar menos 1755. Tá? E eu vou pegar esse menos 1755 e dividir por 5. Então, vai ficar menos 1755 dividido por 5, mais 32. 1755 dividido por 5 vai dar 351, tá? Então, isso aqui é menos 351. Então, é menos 351 mais 32, que dá menos 319 graus Fahrenheit. Beleza? Bom, pessoal, então a gente finaliza essa aula de número 2, tá bom? Não se esqueçam de fazer a folha de atividades, tá? Que eu já deixo disponível junto com a aula lá no Moodle. E vocês têm um prazo aí para entregar para mim essa atividade no prazo que eu vou estipular lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Então, até a próxima aula.